Boa noite a todos. Boa noite. O tema de hoje, destinação da terra, causa das misérias humanas. Né? Está no capítulo 3, a casa do meu pai, existem várias moradas. Eu vou fazer uma abordagem primeiro, para a gente entender um pouquinho, né? Porque a gente fala assim, a gente tem os mundos de provas e expiações, tem os mundos primitivos, e assim vai evoluindo. Mas fica uma coisa meio vaga, não é isso? Já perceberam isso? Fica meio vago? Onde é que é esse mundo ditoso? Onde é que é esse mundo superior? Onde é que é esse mundo de regeneração? Para depois a gente entrar nessas causas das misérias humanas. Se a gente for estudar a antropologia, a origem da Terra, nós vamos ver que lá muito no passado, há mais de milhões de anos, aos 400 milhões de anos, tínhamos aqui na Terra o quê? Como de Cro-Magnon, né? O Neandertal, que foi evoluindo, né? Até chegar no Homo sapiens sapiens. Então a própria Terra, quando começa a surgir a vida humana aqui, ela vai dando um processo evolutivo. Quando chega em determinado momento, aquela espécie, o que aconteceu com ela? A mais antiga, a mais primitiva, ela é extinta. E nesse meio começa a surgir uma nova espécie. Então a gente saiu de Cro-Magnon para o Neandertal. Em determinado momento, houve uma grande erupção na Terra, geológica na Terra, e uma boa parte desses Neandertais, eles foram extintos. Nesse meio já existia os Homo sapiens sapiens, né? Que é a nossa espécie. O que eu estou querendo falar com isso? Então, dentro do nosso próprio planeta, nós saímos daquele mundo primitivo, dos homens das cavernas, né, dos homens que não sabiam articular, não sabiam, não tinham uma linguagem definida, e foi evoluindo até chegar a uma espécie que começa o quê? A criar história, a pintar as cavernas, a contar como eles caçavam, quais os animais que tinham, aquelas pinturas rupestres que a gente vai encontrar em algumas cavernas, principalmente aqui no norte do Brasil, no Nordeste, a gente vai encontrar muito isso. Nosso próprio planeta Terra foi um planeta primitivo, que foi evoluindo, até chegar aonde? Nesse mundo de provas e expiações que nós estamos vivendo. Que vai evoluir até chegar ao mundo de regeneração. Como é que foi desse salto do mundo primitivo para o mundo de provas e regeneração? Né? A espécie foi evoluindo, modificando, criando inteligência, forma de se capacitar, de conversar, de articular, de criar cultura, de criar sociedade, não é isso? Nós tínhamos todo... Alguém falou, não tem impressão. Minha voz, senão vão ficar ouvindo uma voz que parece que eu estou Então o que acontece? A gente, nesse caminhar daquele mundo primitivo e antigo, dos simples e ignorantes, como nós somos criados, nós fomos evoluindo, e aí a natureza não dá saltos, a natureza evolui, e quando ela evolui, o que acontece? Quem não se adapta ao meio, ele é extinto. Então os povos antigos, primitivos, os primeiros seres habitantes da Terra foram extintos. Os seres que melhor se adaptaram, continuaram evoluindo. Aí nós saímos das cavernas e começamos a o quê? A caça, a época do bronze, a época do ferro, e fomos evoluindo até chegar aonde estamos hoje, no nosso segundo mundo de provas e expiações. Portanto, não espere um outro mundo, uma outra terra, um outro planeta. Esse planeta onde nós estamos será um mundo de regeneração. Por que será um mundo de regeneração? Vai ser um momento aonde essa civilização que aqui está habitando vai começar a ser, vamos dizer assim, selecionada, aqueles que vão ficar e aqueles que vão
para outros órgãos, né? Não vão poder ficar aqui. Por quê? Porque acabam não se adaptando a esse meio novo. Qual é esse meio novo que está surgindo na regeneração? É aquele meio onde a materialidade, onde o egoísmo, onde o materialismo ele vai sendo... Fala, isso não é legal, isso não faz bem para a gente. E a gente vai abandonando isso. Quem persiste nisso, o que vai acontecer? Não ficará mais aqui. Então essas pessoas deverão ir para um outro local onde, né, estejam mais adaptados. Nós vamos continuar evoluindo, chegaremos até os mundos ditosos, os mundos mais evoluídos, aqui mesmo. Então o destino da Terra é um dia se tornar um planeta, né, ditoso, um planeta evoluído. Nós não vamos, quem vai sair daqui são aqueles que não se adaptam mais a esse processo evolutivo da própria Terra. Qual é a causa das misérias humanas? É quando a gente não quer se adaptar, né? Se adequar àquilo que é natural, que é a evolução, a transformação, a melhora, o equilíbrio, o conhecimento, a informação. Quando a gente não quer se adaptar a isso, a própria natureza, o que ela faz? Ela faz a extinção. Só que no caso nosso corpo físico, ele se deteriora. Mas o espírito, ele é, né, levado para outras paragens, outras casas de meu Pai. Esse conhecimento adquirido, essa vivência adquirida, permanece com esse espírito. Ele vai para um outro planeta, mais primitivo, mais antigo, levando esses conhecimentos e levando, portanto, com esse conhecimento, aquele planeta à evolução. Olha como o universo ele é bem planejado, organizado. Então, quando a gente fala dos exilados de Capela, né, o que a gente percebe? É justamente isso. Aqueles seres lá de Capela, que eram mais evoluídos, tinham mais conhecimentos, mas não se adaptaram àquele processo evolutivo, aquele crescimento espiritual. Opa, não dá para ficar aqui, então vocês vão para um outro local que já estava sendo preparado. A Terra já estava sendo preparada para receber esses seres. E assim nós vamos evoluindo, crescendo e aprendendo. Vocês já perceberam que hoje, século XXI, nós temos um conhecimento tecnológico e científico maravilhoso. Nós produzimos ar, água, sustentação de vida dentro de uma estação espacial. Na estação espacial, tudo é gerado no espaço. O ar, a água, os meios de subsistência são gerados ali dentro, através de quê? De equipamentos tecnológicos. Hoje, os médicos podem operar à distância usando computadores. Nós conversamos, igual está fazendo aqui, estamos gravando para a internet. O mundo todo vai nos ouvir. Se eu pegar meu celular e ligar para a China, para Bagdá, onde for, eu vou conseguir conversar. Antigamente, para fazer uma transmissão ao vivo, precisava de um caminhão enorme aqui na frente, uma estação com uma antena enorme, pagar um satélite que ficava lá em cima, marcar o horário para fazer uma transmissão de 3, 4 segundos. Hoje não, a gente conversa com todo mundo super rapidamente. Hoje nós temos uma capacidade de conhecimento tecnológico absurdo. Comparar o que a gente sabe hoje, o que a gente conhece hoje, com um cidadão, com uma pessoa do início do século XX, é quase impossível. O conhecimento que um adolescente hoje tem de tecnologia, de informação, perto de um cientista, por exemplo, do início do século, é vasto, é gigantesco. Mas moralmente, o que está acontecendo com a gente? Nós estamos estagnados. A questão moral, por que eu não falo questão moral? A questão moral no sentido de me relacionar com as pessoas, de conviver com as pessoas, de ser honesto, de ser correto, de ser decente, de fazer o melhor. Está muito difícil. Por quê? Porque nós esquecemos, ou estamos esquecendo, dessa origem divina
dessa origem universal e acreditando que o universo todo se restringe ao nosso planeta. Aí eu começo a achar que por eu ser quem eu sou, eu tenho muito mais capacidade, muita inteligência, eu acabo abandonando o quê? A minha essência divina, a minha origem, da onde eu vim, para onde eu vou. E aí eu começo a ficar o quê? Perdido. Quem tem filho adolescente vai entender o que eu estou falando, não é? Você quer orientar, você quer explicar, mas você não tem conhecimento, você é bobo, o mundo é assim e tal. E aí quando a pessoa vê, a pessoa está como? Está perdida, está largada, está abandonada. Por quê? Porque ela é o filho pródigo, né? A gente espera que ele retorne ao lar do pai, mas ele não vai. Só que muitas vezes também a gente acaba esquecendo uma coisa. Para eu aprender, para eu vivenciar, o que Deus faz comigo? Filho, vai lá, quebra a cara, se machuca a cara, se arrebenta. Vai aprender a viver. O dia que você acordar, você volta, eu estou aqui e te recebo. Só que hoje em dia a gente não quer deixar os filhos sofrer. Não é sofrer. Não é sofrer. Isso é um erro que a gente muito tem. Não é sofrer. Porque a gente também não sabe, por falta de conhecimento e informação, entender o que é sofrimento de fato. Sofrimento de fato não é dor, não é perda. Sofrimento de fato, sabe, não é eu me perder no mundo. Sofrimento de fato é quando eu não tenho coragem de cumprir a minha missão na Terra, de fazer o que é correto. Não dói, não machuca, mas destrói. E é isso que muitas vezes a gente não compreende, que é uma das causas da mazela. A gente entende, por exemplo, que a gente tem a ideia que se Deus fosse bom de fato, as pessoas não morreriam cedo, não teriam desastre de aviões, as crianças não morreriam pequenas, porque afinal de contas somos inocentes, não é isso? A gente começa a ter uma ideia falsa do que é dor e sofrimento. Eu só sei o que é dor e sofrimento quando eu começo a estudar, compreender, analisar e a ver que o mundo não é aquilo que eu imagino. O mundo não está nem aí para a minha opinião. A vida não quer saber o que eu penso, o que eu sinto. Ela tem o seu destino, ela tem o seu objetivo, ela tem o seu propósito. E não importa onde for. Se tiver que acontecer um furacão, um tornado, um terremoto aqui, vai acontecer. Mesmo tendo pessoas boas, gentis e decentes. Mesmo tendo pessoas honestas. Por quê? Porque é preciso acontecer aquilo para que outras coisas surjam e aconteçam. A nossa vida só ela só pode existir aqui porque tem vulcões, porque tem erupção, porque tem outras coisas. Porque aquela lava, aquele que sai do vulcão, é extremamente rico para o Sol. Traz sais, minerais, produz um monte de coisa. E a Terra precisa se movimentar. Você tem uma ideia, por exemplo, o continente americano para o africano, ele se afasta 3 centímetros por ano. No final do ano, se passou mais 3 centímetros um do outro. E daqui a algum tempo, novamente a Terra vai se juntar novamente num grande continente, na Nova Pangeia. Então, quando eu tenho informação, eu tenho conhecimento, eu começo também a retornar às bases. Qual que é as bases? Que é o conhecimento do universo, da vida. Opa, será que é isso mesmo? Eu estou aqui parado, tem uma lua que está a 400 milhões de quilômetros da Terra. Longe pra caramba. Né? Eu preciso de um foguete que alcança 50 mil quilômetros por hora para tirar o foguete da atmosfera da Terra. Senão ele fica girando aqui igual os satélites. Aí depois eu vou ficar 3 dias viajando a velocidade dessa para chegar até a Lua. E a gente só foi na Lua pela primeira vez porque 2 países aí estavam brigando para mostrar quem era mais forte um que o outro. Depois disso, ninguém mais quis ir. Agora estão voltando a descobrir que tem água, tem outras coisas que querem ir lá. Né? Fazer viagem para Marte e outras coisas. Mas, a princípio, é o que? Ego. Nós nos achamos, sabe,
melhores que os outros. Ah, sou eu que sofro. Todo o sofrimento do mundo é sobre eu, é sobre mim. Né? Ninguém sofre quanto eu. Ninguém é tão castigado quanto eu. Ninguém é tão, sabe, abandonado por Deus quanto a gente se vitimiza. Ou começa a se achar extremamente poderoso, extremamente inteligente, extremamente tudo, por causa das misérias humanas. Eu estou dizendo ultimamente o seguinte: nunca houve um período com tanta ignorância diplomada como tem hoje. Que a quantidade de ignorante com diploma é impressionante. Quando abre a boca, você não sabe o que a pessoa está falando aquilo. A pessoa formada e mal informada, né? Muito. Né? É um absurdo. Mas hoje a gente vê isso. Hoje, a opinião do outro destrói o outro. Então, na rede social eu falo uma coisa que uma pessoa não gosta, o outro não gosta. Não gostei. Vou te deletar. Né? Vou te fazer não sei o quê. E ele destrói a vida do outro numa boa. Está nem aí. Então, essas pessoas, esse tipo de comportamento, dentro do mundo, né, de degeneração, cabe? Não. Não cabe. Então, qual que é o destino da Terra? O destino da Terra é se tornar um mundo extremamente evoluído e elevado. Esse é o destino da Terra. Ah, mas Deus diz que tem várias moradas no universo. Porque a vida de carbono, né, essa vida que a gente tem aqui, física, é daqui. Mas não quer dizer que o universo todo seja a mesma vida que a gente tem aqui. Física. O próprio livro dos Espíritos, na codificação na revista, é bem colocado claramente que os seres espirituais, todos são iguais, espiritualmente iguais, energeticamente iguais. O que diferencia é a formação do corpo físico. Quando eu fico muito tempo no espaço, igual os astronautas, quando eu volto com problema de audição, de visão, problemas na coluna. Por quê? Porque está fora daquele ambiente que esse corpo foi moldado. Não tem gravidade, não tem a interação de sol, tem um monte de coisa. Então o que acontece com o corpo vai se deteriorando. Então esse corpo não foi feito para viajar pelo universo. O espírito sim. O espírito não tem fronteira. Eu como espírito, sem corpo, né, eu posso ir para onde estiver, porque vai depender, né, dessa formação material. Mas, encarnado, eu preciso disso. Esse é o corpo que eu tenho. Por exemplo, não sei se você sabe, mas uma roupa de um astronauta tem 7 camadas. Extremamente finas hoje. Para que ele possa vestir e chegar até lá. Não sei se vocês sabiam disso. Na cultura antiga, na cultura indiana, dizem que a gente tem 7 corpos astrais, não é isso? E no corpo, e na vestimenta do astronauta tem 7 roupas diferentes. Então tem muito conhecimento, muita informação que a gente vai se perdendo por achar que a gente tem resposta para tudo. A gente não tem resposta para tudo. A gente tem resposta para algumas coisas. Para tudo não. Como é que eu resolvo essas mazelas, essas dificuldades humanas? É me voltando para a minha origem. Qual é a minha origem? Deus, o universo. É quando eu olho para o universo, eu olho para as pessoas, aquilo que tem é quando eu vejo no outro, Deus no outro. E ele vê Deus em mim. O que é Deus? Eu não sou imagem e semelhança de Deus, não é isso que está na Bíblia lá? Como simples imagem e semelhança de Deus. Então como é que eu posso dizer que o outro é inferior, que o outro é menor, que o outro é isso, aquilo, outro? Posso falar isso? Não. Então eu preciso entender que quando eu estou olhando o outro, eu estou vendo Deus. Deus é igual? É igual? Cada um tem a sua formação, cada um tem a sua imagem, mas a essência divina é uma só. Se você fechar o olho, tem aqui nos Estados Unidos, tem a sala do silêncio, vai na Microsoft. É uma sala que foi preparada para testar alguns equipamentos,
que a gente, o máximo que o ser humano consegue ficar dentro é 45 segundos. Você participa isso. Por quê? O silêncio é tão grande que eu escuto o meu sangue circulando dentro do meu corpo. Ele é caçado, não entra nenhum som de fora. Então, se você fechar os olhos, você vai ouvir a circulação, o batimento cardíaco, todo o funcionamento do seu corpo. E a gente não aguenta. A gente não aguenta, o ser humano não aguenta. Mas dentro de mim, dentro de vocês, dentro de todos nós aqui, funciona um universo que a gente não percebe, não conhece, não sabe, mas que faz o meu corpo se movimentar, meu coração bater, meu pulmão respirar, meu cérebro pensar, as minhas células se multiplicarem, dividirem, se trocarem, meu corpo envelhecer, crescer, fortalecer, enfraquecer, faz tudo. E a gente não tem noção que está onde isso? Aqui dentro. Aí um dia eu desencarno, o nosso corpo ele vai se deteriorar, vai aparecer germezinhos que vão comer uterinho, né? Vão se destruir o nosso corpo. Depois de algum tempo fica só os ossos, e aí a nossa essência material se foi, ninguém sabe quem era, o que fez, o que deixou de fazer. A única coisa que fica com certeza, para nós espíritos, como espíritos, é que nós procuramos fazer o melhor dentro do nosso processo evolutivo. Mas essa vida já era, essa vida acabou. Só que a gente quer perpetuar esse momento, em vez de viver o momento. Olha a diferença de perpetuar o momento e viver o momento. Jesus, quando fala assim, larga tudo que tens e me segue. Preconceito, bens materiais, concepções humanas, tudo isso, para me seguir. Larga, abandona. Vê o que eu estou propondo aqui, e se é teu caminho, se é tua verdade, me segue. A gente tem coragem de abrir mão disso? Por isso que quando a gente desencarna, a gente morre, a gente fica preso. Né? O Chico uma vez conta a história que ele foi no cemitério à noite, e aí no cemitério ele viu um vulto vindo, né? Todo escuro, com capuz, um cheiro de bebida muito forte. E aí aquele ser chegou perto do Chico e falou, eu sei que o cheiro de bebida está te incomodando, mas eu preciso disso para exercer meu trabalho. Né? E qual é o trabalho desse ser? Era retirar os desencarnados dos corpos que eles ficam presos no corpo físico, sentindo a deterioração, apodrecimento, tudo isso no corpo. Olha as mazelas que a gente tem de ficar preso nessa parte material, nessa parte que não tem sentido. Qual é o destino, né, da Terra? A ser um mundo ditoso, um mundo glorioso. E ele vai ser independente do que qualquer um de nós aqui fizermos. Ele será. Quem estará lá? Não sei. Vamos trabalhar para que um desses seres sejamos nós. Vamos fazer o nosso melhor. Mas se a gente não chegar, nós vamos voltar para um outro mundo. E lá vamos reaprender, fazer, corrigir o que erramos, para que a gente possa voltar a habitar novamente aqui, num período melhor, mais agradável. Como é que a gente enfrenta essas misérias humanas? Deixando de ser miserável. Como é que deixa de ser miserável? Né? Porque a gente é muito miserável, a gente se pega com coisas ridículas, né? Olha, o outro não olhou para mim, olha, o outro não briga com qualquer coisa, o outro me cumprimentou, o outro não sei o que, não sei o que. Briga na fila do mercado. Exato. Muda comportamento, muda atitude, muda a visão, sabe? Se reencontra. Quando sua cabeça está pensando muito, está com muitos pensamentos ruins, negativos, com quem você se sintoniza? Vai sintonizar com os espíritos superiores? Claro que não. Vai sintonizar com os espíritos inferiores. Só para encerrar aqui, quem assistiu aquele filme Nosso Lar 2? Tá passando já na net. Tá. Não é exatamente o que acontece, não é um filme doutrinário dentro daquele negócio, mas tem algumas coisas que a gente precisa prestar atenção. Numa delas, os personagens principais vivem cometendo erros de encarnação e encarnação. Aí eles voltam e falam lá, não, agora nós vamos acertar.
agora vai dar tudo certo. Assisti umas partes disso mesmo. Vai dar tudo certo. Na hora que ele sai da sala, né, o Aniceto chega para as mulheres, ó, você sabe que não vai dar certo. Estou contando com vocês. Você sabe que não vai. Nós estamos com votos aqui de confiança, mas não vai dar certo. Tudo errado. E ainda, para ter certeza, ainda manda mais um casalzinho, a criança e a mãe, e eles falam assim, não pode deixar que ele vai estar lá perto. Ou seja, Deus sabe que você vai errar. Mas mesmo assim, dá um voto de confiança. Mas ele cria o quê? Toda uma estrutura para que o projeto que ele criou não seja destruído pela gente. Então Deus não nos desampara, não nos abandona. É a gente, desde a nossa arrogância, da nossa prepotência, é que a gente acaba falhando. Mas eles não fazem à toa. Eles não confiam cegamente na gente, não. Eles vão colocar pessoas perto da gente para falar, olha, na hora que der rateada, você vai lá e toma conta. Você não para. Porque os três vão errar. E a gente vai errar. Então era isso que eu queria falar para vocês, essa reflexão. E assim a gente poder ter uma vida melhor. Denilson, muito obrigado.